Olá, professor! Seja bem-vindo ao módulo 2 do curso Promoção de Saúde em Toxoplasmose. Nesse slide, você pode ler os objetivos do módulo 2. Após o término deste bloco de estudo, módulos 1 e 2, você deverá responder um questionário que encontra-se no final desse módulo. É muito importante que cada bloco seja feito no prazo certo. A doença parasitária surge, na maioria das vezes, a partir da ocorrência do parasitismo, relação entre dois seres vivos com prejuízo de um dos seres, associado aos sintomas clínicos. Nesse slide, podemos ler que a doença parasitária pode acontecer devido aos fatores inerentes ao parasito, como, por exemplo, número de parasitos, virulência e localização no hospedeiro, e aos fatores inerentes aos hospedeiros, como, por exemplo, a idade, o nível de resposta imunológica, a intercorrência de outras doenças, características genéticas e sexo do hospedeiro. Após a multiplicação intracelular, Toxoplasma gondii rompe a célula e infecta células adjacentes. Nessa fase inicial, os taxoítos podem ser encontrados em diferentes tecidos, onde provocam reação inflamatória e destruição tecidual. A eliminação dos taxoítos ocorre na medida em que ocorre o desenvolvimento da imunidade do hospedeiro, levando ao desaparecimento dos parasitos livres e reduzindo a multiplicação intracelular dos mesmos. Nessa fase, ocorre a formação dos cistos teciduais, contendo bradizoítos, que são formas de multiplicação lenta do parasito. Contudo, em alguns casos, quando não ocorre uma resposta imunológica eficiente, observamos o aparecimento da doença clínica. Toxoplasma gondii induz resposta imune consistente e duradoura que leva ao controle da proliferação dos taxoítos nos hospedeiros. A infecção primária é caracterizada por elevados níveis de citocinas, como, por exemplo, IL-12, interferon gama e TNF-alfa, que são proteínas produzidas por células do sistema imunológico inato, como macrófagos e células NK. A atividade combinada dessas células com as citocinas que resultam na morte da célula-alvo infectada. Com o tempo, a ação combinada dessas citocinas é central para a resistência ao Toxoplasma gondii e provoca uma forte resposta imune adaptativa do tipo TH1, mediada por células CD4 e CD8, que resultam na morte da célula-alvo infectada. Outras células do sistema imunológico, conhecidas como linfócitos B, produzem e secretam anticorpos específicos de diferentes tipos, como IgM, IgG e IgA, contra Toxoplasma gondii. Desse modo, os taxoítos extracelulares, que encontram-se livres no hospedeiro, podem ser destruídos por mecanismos dependentes de anticorpos. É importante ressaltar que ocorre o predomínio de anticorpos IgM durante a fase aguda da infecção, assim como de anticorpos IgG durante a fase crônica. Nesse contexto, a partir desse slide,
vamos começar a falar com mais detalhes sobre a patogenia. As fases da doença causada por Toxoplasma gondii são: fase aguda, onde ocorre multiplicação dos taquizoítos, que produz áreas de necrose em órgãos vitais como sistema nervoso central, pulmão, fígado, miocárdio e olho. E a fase crônica, com aparecimento de anticorpos e cura clínica do indivíduo. Nesse slide, vamos começar o estudo sobre as 4 principais formas de manifestação da doença. A primeira forma estudada é a toxoplasmose adquirida, uma infecção por Toxoplasma gondii adquirida ao longo da vida do indivíduo. Na maioria dos indivíduos, a toxoplasmose adquirida é assintomática. O hospedeiro é portador da infecção, mas não apresenta sintomas clínicos. Contudo, outros indivíduos apresentam sintomas como doença febril, febre e manchas pelo corpo, como ocorre no sarampo ou rubéola. Outros indivíduos podem ter sintomas localizados nos pulmões, coração, fígado ou sistema nervoso. Podem ocorrer linfadenite, presença de ínguas, ou doença ocular, que é a doença mais comum no paciente com boa imunidade. Inicia-se com dificuldade para enxergar, depois ocorre inflamação, podendo até terminar em cegueira. No entanto, é importante ressaltar que esses sintomas não são exclusivos da toxoplasmose. A segunda forma estudada é a toxoplasmose congênita. Nesse tipo de toxoplasmose, a mãe transmite a infecção para o filho durante a gestação. A toxoplasmose congênita pode ocorrer sem sintomas até ser uma doença fatal, dependendo da idade da gestação. Quanto mais cedo a gestante se infectar, pior as consequências para o feto. Nesse tipo de toxoplasmose, os achados mais comuns são prematuridade, baixo peso, retinocorodite pós-maturidade, estrabismo, icterícia e ocorrência de hepatomegalia. Os sintomas da toxoplasmose congênita são agrupados por trimestre da gestação. No primeiro trimestre, o principal sintoma observado é o aborto. No segundo trimestre da gestação, os principais sintomas observados são aborto e nascimento prematuro. No último trimestre da gestação, os sintomas observados são retinocorodite, calcificações cerebrais, perturbações neurológicas e hidrocefalia. Nesse slide, podemos observar exemplos de toxoplasmose congênita, como, por exemplo, hidrocefalia e má formação do indivíduo. Nesse slide, podemos estudar a terceira forma de manifestação da toxoplasmose, a toxoplasmose cerebral. Nesse caso, observamos o quadro clínico de encefalite aguda com confusão mental, letargia, alucinações, perda de memória, convulsões e coma. Nesse slide, podemos observar imagens de tomografia computadorizada e
As setas vermelhas indicam o cisto com bradizoitos no cérebro do paciente. A quarta forma de manifestação da doença é a toxoplasmose ocular. Na infecção ocular aguda, observamos taquizoitos de Toxoplasma gondii e na infecção ocular crônica, observamos cistos na retina dos pacientes. Em Campos dos Goytacazes, 30% dos indivíduos infectados por Toxoplasma gondii, que conhecemos como soropositivos para Toxoplasma gondii, apresentam toxoplasmose ocular. O sintoma mais frequente nesse caso é a retinocorodite, que está presente em 30 a 60% dos casos e que pode levar até a cegueira. Nesse slide, podemos observar imagens de lesões não ativas causadas por Toxoplasma gondii, obtidas a partir do exame de fundo de olho. As lesões observadas são de diferentes graus de severidade. As setas vermelhas indicam lesões mais severas, as setas em laranja indicam lesões intermediárias e as setas em amarelo indicam lesões menos severas. É importante ressaltar que um mesmo paciente pode apresentar lesão única ou lesões múltiplas. Nesse slide, vamos conversar um pouco sobre a coexistência de toxoplasmose com outras doenças, como, por exemplo, AIDS e câncer, que são doenças imunossupressoras. Nesses casos, a imunidade do paciente está muito diminuída e, portanto, a toxoplasmose se apresenta de forma muito grave, causando lesões no sistema nervoso desses indivíduos, nos pulmões, no coração e na retina. Nesse slide, você pode ler um pouco sobre o tratamento para a toxoplasmose. O médico deverá indicar a forma mais adequada para o tipo de tratamento que o paciente precisa fazer. Entretanto, nem todos os pacientes precisam se tratar com medicamentos, já que são assintomáticos, mas é importante que seja feito o acompanhamento periódico com o médico. Vamos começar a estudar sobre a epidemiologia da doença. Epidemiologia é o ramo da medicina que estuda os diferentes fatores que intervêm na difusão e propagação de doenças, sua frequência, seu modo de distribuição, sua evolução e a colocação dos meios necessários para sua prevenção. Nesse sentido, Toxoplasma gondii está entre os parasitos mais prevalentes na população humana global, com cerca de 1/3 da população infectada. Com relação à epidemiologia da toxoplasmose adquirida e congênita, um estudo sorológico conduzido em Campos dos Goytacazes, área endêmica para toxoplasmose, entre a população de baixo poder aquisitivo, mostrou que a soroprevalência da infecção por Toxoplasma gondii foi de 84,8%. Nesse slide, nós apresentamos a epidemiologia da toxoplasmose ocular. Em alguns países, mais de 50% dos casos de uveites posteriores são atribuídos à toxoplasmose, enquanto que no Brasil, esse percentual encontra-se em mais de 80% dos casos.
Nesse slide, nós apresentamos resultados da epidemiologia da toxoplasmose ocular em Campos dos Goytacazes. Nessa cidade, a prevalência da doença ocular pode chegar a atingir próximo de 30% da população soropositiva para Toxoplasma gondii, enquanto que em Erechim, no Rio Grande do Sul, a prevalência foi de 17% da população com toxoplasmose. Esses estudos mostram que o percentual de prevalência da doença ocular varia entre diferentes regiões do Brasil. Para finalizar, gostaríamos de agradecer sua atenção nesse módulo 2 e pedimos sua colaboração para responder o questionário ao final desse bloco de estudo. Além disso, contamos com você no próximo módulo. Cliquei de novo. Lembrar.